Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade ao nosso assunto de capacitância e potencial, a gente ficou na última aula sobre justamente os gráficos que representam o campo elétrico e o potencial elétrico de um condutor que está em equilíbrio eletrostático. Então, dando continuidade ao nosso assunto, agora vamos falar um pouco sobre a densidade superficial de carga elétrica, que é justamente essa distribuição de carga que eu tenho na superfície do meu condutor. Então, vamos considerar agora um elemento superficial de área, ou seja, esse elemento de área é uma área tão pequena quanto eu queira, ou seja, tão pequena quanto a gente possa imaginar, que eu vou chamar de ΔA, e que nesta respectiva área tem uma certa carga ΔQ. Então, a gente pode definir a densidade superficial de carga elétrica como sendo a razão dessa carga ínfima, ou seja, desse infinitésimo de carga, dividido pelo infinitésimo de área, tá certo? Isso aqui eu pego uma região tão pequena quanto eu queira no meu condutor, neste caso, o condutor esférico, tá certo? Generalizando essa razão para toda a superfície do meu condutor, eu tenho que, para toda a distribuição de carga, eu vou ter uma carga Q, ou seja, uma carga total distribuída uniformemente pela minha superfície. Então, na minha razão de ΔQ passa para Q, e aí o meu infinitésimo de área ΔA vai compreender para a área total da superfície de uma esfera, que nesse caso é dado por 4πr ao quadrado, que é justamente a, a área da superfície de uma esfera. Então, a minha densidade superficial de carga para um condutor esférico é dada por sigma igual à carga total distribuída na superfície desse condutor esférico, dividido pela área deste condutor, que é 4πr ao quadrado, tá certo? E quando eu mexo com a densidade superficial de carga definido nesse molde de sigma, ou seja, dependendo apenas da distribuição de cargas com o raio, a gente pode entrar aqui numa discussão de um fenômeno, no caso, uma propriedade de condutores que tem uma simetria de pontas. Ou seja, a gente olhando aqui para a nossa figura, a gente vai ter um condutor, né? Que nesse caso ele não é totalmente esférico, ele vai ter uma dada região que vai ter uma curvatura um pouco mais acentuada. Então, nessas regiões de curvatura um pouco mais acentuada, tem-se uma propriedade chamada poder das pontas. O que vem ser essa propriedade poder das pontas? Significa dizer que eu vou ter uma região do meu condutor que vai ter um menor raio de curvatura, ou seja, uma região mais pontiaguda, que, consequentemente, ao analisarmos por essa expressão, a gente vai ter que nessa região vai apresentar uma maior densidade superficial de carga, porque neste caso o raio vai ser menor e, consequentemente, a distribuição de carga aqui vai fazer com que a minha densidade seja maior. Uma consequência disso é que quando nós formos calcular o campo elétrico externo deste meu condutor, ele vai apresentar uma intensidade de campo numa região próxima dessa região pontiaguda, muito maior do que for calcular numa outra região que não tem uma curvatura tão acentuada. Então, essa propriedade é o que nós chamamos de poder das pontas. E uma consequência disso é que a intensidade do campo elétrico pode ser grande o suficiente para que a gente ionize o ar que está circundado, que circunda, na verdade, esse meu condutor. E esse fenômeno é o que nós chamamos de efeito corona, que é um efeito luminoso devido justamente à ionização do ar que está nessa proximidade sob a influência de um forte campo elétrico, tá certo? Então, essa é uma propriedade interessante que vale a pena a gente comentar. E uma outra característica que vem atrelada a esses nossos condutores é o estudo da capacitância eletrostática. Então, a gente vai considerar um condutor isolado, tá certo? Ou isolado de um certo meio, ou seja, não vai perder cargas, não vai sofrer influência de cargas externas, está inicialmente neutro
e a gente vai eletrizar esse condutor com a dada carga Q. Consequentemente, ele vai adquirir aí um potencial elétrico V. Então, por aulas passadas, quando a gente estabeleceu uma relação de carga e potencial, a gente viu que essas duas grandezas físicas são diretamente proporcional. E, consequentemente, nós temos aqui uma constante de proporcionalidade entre a carga e o potencial. E essa constante de proporcionalidade vou chamar de C a priori. E essa constante C, ela vai medir justamente a capacidade que um certo condutor vai possuir para armazenar cargas elétricas. E esse C a gente vai chamar de capacitância ou capacidade eletrostática deste condutor. Consequentemente, eu posso reorganizar essa equação de tal forma que a capacitância vai ser dada pela razão da carga total que esse condutor consegue armazenar, dividido pelo potencial. Então, a minha capacitância ela vai depender das características do condutor. A gente vai ver também da simetria, do tamanho e tudo mais, e o meio no qual ele se encontra, se ele está num vácuo ou em um fluido carregado também eletricamente. Então, tudo isso influencia na capacitância de um condutor isolado. E a gente pode observar isso quando a gente usa as expressões que nós já vimos. Quando nós definimos aqui a capacitância como sendo a razão de carga com potencial, nós vimos que o potencial vai ser dado por essa expressão. Lembrem-se que o potencial em um condutor vai ser constante, então vai depender apenas da carga e da razão do raio. Quando eu pegar meu potencial e substituir nessa expressão, eu vou ter que a capacitância vai ser dada pelo raio do meu capacitor, neste caso estamos tratando de um capacitor esférico, dividido por K0, que é a constante eletrostática do vácuo. Então aqui se resume justamente essas duas propriedades que eu falei anteriormente, dessas duas características. Capacitância vai depender do condutor. Veja que aqui o raio, então, à medida que eu tenho condutores de raios diferentes, vai influenciar na minha capacitância, e o meio no qual ele também se encontra, que é justamente essa minha constante eletrostática. Então, vai também depender do valor de K0. Então, a capacitância eletrostática desse meu condutor esférico vai ser diretamente proporcional ao seu raio, né? E aí a gente pode observar nessa figura, eu tenho dois condutores, né, esféricos com com o mesmo potencial, né? Ou seja, o potencial desse meu primeiro condutor é igual ao desse segundo condutor, mas a gente pode observar que o raio do condutor 1 é diferente do raio desse meu condutor 2. Ou seja, o raio R1, que eu vou chamar, é maior do que o R2. Consequentemente, se eles estão no mesmo meio, no vácuo, significa dizer que a capacitância desse meu primeiro condutor vai ser maior do que esse segundo condutor, porque o raio do primeiro é maior do que o segundo. Então, consequentemente, isso vai me dar uma razão em que a carga distribuída no meu primeiro condutor vai ser maior do que a do segundo condutor, porque eu tenho que o potencial é igual. Então, a gente pode, a partir dessas expressões, saber qual é a capacitância deles e qual é também a carga distribuída nesses condutores. Uma outra propriedade também interessante de nós falarmos, quando temos aí não só um, mas como vários condutores, é justamente mantê-los em equilíbrio eletrostático, né? Ou seja, eu vou ter aqui uma situação a priori de três condutores esféricos, tá certo? Três condutores esféricos eletrizados, onde tem um condutor 1, que tem a carga Q1, uma capacitância C1 e um potencial V1. Eu tenho um segundo condutor com carga Q2, capacitância C2 e potencial V2. E tenho um terceiro condutor com carga Q3, capacitância C3 e potencial V3. Inicialmente eles estão bem afastados, tá certo? Então, consequentemente, não está tendo aqui trocas de cargas elétricas entre eles. Mas a partir do momento que eu unir esses três condutores por um fio condutor de capacitância desprezível, ou seja, eu posso pegar um fio condutor, ligar C1 a C2 e de C2 a C3, de tal forma que esse meu fio condutor tem uma capacitância desprezível que não vai influenciar no meu cálculo final.
Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Em um dado período, eles vão ter movimento de carga entre esses três condutores até um período de estabilização, onde todos eles vão estar em equilíbrio eletrostático, em equilíbrio elétrico, né? O que vai deixar eles com o mesmo valor vai ser o dado potencial. Então, quando eles estão em equilíbrio elétrico, o potencial desses meus três condutores vão ser iguais. Consequentemente, suas capacitâncias vão ser diferentes e as cargas finais representadas por Q1', Q2' e Q3' vão ser diferentes. E aí, quando eles atingem o equilíbrio eletrostático, a gente pode usar aqui o princípio da superposição das cargas elétricas e fazer o cálculo desse nosso potencial. Então, como as cargas de início da soma das três esferas tem que ser igual às cargas finais, que é o nosso princípio da superposição, ou seja, o princípio de conservação de cargas, idealizando que esses três condutores não estão também trocando com nenhuma carga externa, a gente tem esse princípio em que a soma das cargas elétricas iniciais tem que ser igual à soma das cargas elétricas finais. Como nós vimos que as cargas são relacionadas através dessa expressão da capacitância, a gente pode substituir esses valores nas cargas Q1', Q2', e Q3', de tal forma que eu possa estabelecer uma relação onde o meu potencial vai ser dado pela razão entre a soma da carga total inicialmente de cada um desses condutores, dividido pelas suas respectivas capacitâncias. Então, a gente pode aqui obter o potencial final de equilíbrio elétrico desses três condutores. Como consequência disso, como eles estão em equilíbrio elétrico, o potencial desses três condutores vão ser iguais. E aí eu posso também voltar para essa mesma expressão e calcular aqui os valores respectivos das cargas Q1, Q2 e Q3, quando eu sei os valores das suas respectivas capacitâncias. Só lembrando que C1, C2 e C3 não mudam, V fica constante, só muda Q1', Q2' e Q3'. Tá certo? Muito bem, vamos falar agora aqui de dois outros conceitos, que é em relação à Terra. A gente já viu o que vem ser um conceito de um condutor em equilíbrio eletrostático, estando ele eletrizado ou não, e a gente tem, através de um conhecimento experimental, ou seja, através de experimentos, que o potencial da Terra, o potencial elétrico da Terra, aumenta a partir da superfície da Terra no sentido ascendente. Ou seja, à medida que a gente se distancia da superfície da Terra, o potencial elétrico vai aumentando. Então, como consequência disso, existe um campo elétrico produzido aí da Terra que é orientado para baixo, ou seja, um campo de cima para baixo, significando que na nossa superfície equipotencial da Terra é carregada aí negativamente. Então, a Terra pode ser considerada aí como um grande condutor carregado e em equilíbrio eletrostático. Como uma consequência disso, se nós olharmos para essa figura aqui ao lado, se nós pegarmos apenas esses pontos A e B e formos calcular o potencial nesses dois pontos, a gente vai ter um potencial praticamente igual, aproximadamente igual entre esses pontos A e B. Lembrando que aqui a gente faz uma aproximação entre a distância e o raio da Terra. Então, aqui temos a distância aproximadamente igual, o campo elétrico, nesse caso, vai ser aproximadamente igual, que a gente vai fazer uma aproximação, e os potenciais também aí ficam basicamente aproximadamente iguais. No caso, quando eu insiro aqui uma outra carga, a gente vê pelo princípio da suposição, se nós formos calcular o potencial em A, a gente tem que calcular o potencial devido à carga Q e o potencial da Terra. Então, a gente tem aqui essa expressão, e assim para B, a gente tem essa outra expressão, ou seja, o potencial devido à minha carga Q externa e o potencial devido à Terra. Do mesmo modo, se nós calcularmos o potencial no ponto B, a gente tem aqui o potencial devido à minha carga Q, que está localizada aqui no ponto O, e mais o potencial V de T, que é o potencial da Terra.
Quando eu calculo a diferença de potencial entre esses dois pontos, ele vai dar um dado valor. E vejam que, independente dos pontos que eu possa tomar, ou seja, qualquer ponto que eu possa tomar, o potencial da Terra sempre vai ser irrelevante para o cálculo da diferença de potencial. Então, a gente tem como convenção de estimar que o potencial da Terra vai ser igual a zero, para justamente facilitar os cálculos de diferença de potencial quando nós tratamos de pontos na superfície da Terra ou próximos da Terra, tá certo? Então, aí é uma consequência dessa definição. E um outro conceito também que é importante a gente comentar é sobre o que vem ser a blindagem eletrostática. A blindagem eletrostática é basicamente quando eu tenho um certo condutor oco que está em equilíbrio eletrostático e no seu interior eu coloco um corpo C. Ou seja, pela essa figura aqui, eu tenho um condutor A, ele é um condutor elétrico que está em equilíbrio eletrostático, tá certo? E no seu interior é oco e eu coloco um certo corpo. Quando eu aproximo um corpo eletrizado, pode ser positivamente ou negativamente, por indução vai dar uma certa separação de cargas na sua superfície, então vai dar uma indução elétrica na sua superfície. Veja que essa influência vai ser dada apenas na superfície do meu condutor e não vai influenciar em C. Então, B só vai induzir cargas na superfície de A e não em C. Então, esse tipo de fenômeno é o que nós chamamos de blindagem eletrostática. E isso, nesse princípio, é importantíssimo quando nós temos, por exemplo, aparelhos eletroeletrônicos que possuem medidas sensíveis que não podem sofrer influência externa de cargas elétricas. Por isso que eles são acondicionados em caixas metálicas, justamente por esse princípio de blindagem, significando que se ele estiver próximo de algum objeto que esteja carregado eletricamente, os seus componentes internos não vão sofrer influência dessas cargas externas. Então, esse princípio de blindagem eletrostática é amplamente usado para proteger mecanismos eletrônicos que têm componentes bem sensíveis que possam ser prejudiciais no seu funcionamento. E aí a gente pode observar isso na estrutura metálica de avião, no próprio automóvel, em alguns prédios e em tantas outras aplicações, tá certo, pessoal? Então, a gente encerra por aqui esse conteúdo, que é o último conteúdo de eletrostática, tá certo? E a partir da próxima aula, do próximo vídeo, a gente aborda aí os primeiros conceitos de eletrodinâmica, tendo conhecimento do que vem ser corrente elétrica. Então, até a próxima, pessoal.